Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre a primeira lei da termodinâmica aplicada a volumes de controle. Hoje vamos explorar um pouco sobre válvulas de estrangulamento e trocadores de calor. Existem várias aplicações de engenharia em que se busca restringir o escoamento ou diminuir a pressão do fluido em um determinado trecho. Alguns exemplos que a gente pode citar são hidrantes ou, de maneira bastante geral, válvulas, como essa aqui, tubos capilares, tampões porosos. O objetivo é sempre restringir o escoamento. Quando se restringe o escoamento, se cria uma diferença de pressão. Uma válvula de estrangulamento pode ser vista também como uma pequena placa com um orifício dentro de uma tubulação, como está mostrado aqui. Olha. Então aqui você tem um pequeno orifício onde o fluido continua a passar. Só que se a gente analisar a pressão nessa região e a pressão nessa região, a gente vai ver que existe um ΔP considerável. Como é que a gente analisa uma válvula de estrangulamento? Da mesma forma como nós analisamos os outros dispositivos. Se define um determinado volume de controle, com uma determinada entrada, uma determinada saída. Aplicamos a equação da massa e a equação de balanço de energia. Em condições de regime permanente, que nós temos? Que as derivadas temporais são nulas. Dessa forma, o fluxo de massa entrando é igual ao fluxo de massa saindo. O fluxo de energia entrando é igual ao fluxo de energia saindo. Se utilizarmos a equação de balanço, então temos a conservação de energia sendo representada aqui. Então a energia que entrou nas diferentes formas que ela pode se apresentar é exatamente igual à energia que saiu também nas diferentes formas que ela pode se apresentar. Nesse caso específico, nós, a princípio, não temos o fluido de trabalho, ele fica muito pouco tempo dentro do volume de controle. Então, o escoamento é praticamente adiabático. Também não temos nenhuma forma de trabalho atuando aqui como um trabalho de eixo, como um trabalho elétrico. Dessa forma, não existe nem trabalho, nem calor nesse sistema. Como os fluxos de massa são iguais, então podemos simplificar também esses dois termos. E ficamos com essa relação aqui. Note que a variação de energia potencial também é nula, porque o centro de massa nessa região, a altura do centro de massa nessa região é exatamente igual à altura do centro de massa nessa região. Então não há variação de energia potencial e a relação resultante então tem essa forma. O que ela nos diz? Ela nos diz o seguinte, que a soma da entalpia específica mais a energia cinética por unidade de massa é uma constante. Isso não muda no escoamento através de uma válvula de estrangulamento. Temos então essas relações e podemos reescrever isso em termos da variação de entalpia. Então a queda menos a variação de entalpia é igual à variação de energia cinética no sistema por unidade de massa. É isso que nós temos nessa equação. O que se observa experimentalmente é que existe um aumento de velocidade quando o fluido passa através da válvula. Só que se nota que, primeiro, como a restrição é significativa ao escoamento, as velocidades envolvidas tanto na entrada quanto na saída acabam não sendo muito altas. Então, além disso, essa velocidade, note que ela está elevada ao quadrado. Então, uma velocidade baixa elevada ao quadrado fica menor ainda. Quando a gente analisa a variação de energia cinética, ela existe, mas ela é insignificante quando a gente considera a variação de entalpia no processo. Desse modo, nós podemos simplificar essa equação e ficamos com a entalpia constante no processo. Ou seja, quando nós aplicamos a equação de balanço de energia, aplicamos a primeira lei da termodinâmica a uma válvula de estrangulamento, a gente nota que o processo ele é isentálpico ou isoentálpico. Significa que a entalpia se mantém constante no processo. Assim, toda vez que você for explorar uma válvula de estrangulamento, tenha em mente que o processo envolvido é a entalpia constante, é um processo isentálpico. Isso nos fornece uma informação adicional que pode ser utilizada na solução no uso de tabelas termodinâmicas. Então, a primeira lei nos fornece essa relação aqui. A entalpia
se mantém constante. Se a gente lembrar lá da definição de entalpia, a gente viu que entalpia é uma propriedade combinada, que é U mais PV. Se a gente dividir isso pela massa, nós temos a entalpia específica, Uzinho mais PVzinho. Então podemos associar uma energia interna, uma pressão e volume específico ao estado inicial, e uma energia interna, uma pressão e volume específico ao estado final, escrevendo então a equação de balanço dessa forma aqui. Podemos isolar a variação de energia interna dessa forma aqui e obter essa relação que envolve a variação de um termo PV no processo, onde o V é o volume específico. O que a gente observa aqui? Olha, o interessante da válvula de escalonamento é que você pode controlar a geometria da válvula, as condições envolvidas de pressão e de volume, ou seja, escolhendo a substância de interesse, de modo a produzir ou uma variação de energia interna positiva ou uma variação de energia interna negativa. Você pode controlar essas propriedades. Em algumas situações, por exemplo, se você considera que P2, V2 é maior que P1, V1, você vai observar o quê? Uma queda da energia interna no sistema. Como nós vimos em vários momentos, a variação de energia interna está sempre ligada à variação de temperatura. Se a gente tem uma queda da energia interna, a gente acaba tendo também uma queda de temperatura. E é isso que a gente observa quando tem uma válvula de estrangulamento. Se a gente escolhe as propriedades do sistema e a geometria de modo que o produto PV na saída seja maior do que o produto PV na entrada, a gente tem uma queda de temperatura. E isso é particularmente útil quando você deseja resfriar um sistema. Então é algo que é bastante utilizado na indústria de refrigeração por empresas que fabricam refrigeradores e condicionadores de ar. Quando a gente analisa a geladeira comum, essa geladeira que nós temos em casa, a gente tem uma região lá que nós temos uma válvula de estrangulamento. Lá, na verdade, isso é muitas vezes chamado de válvula de expansão. Mas isso é apenas um pequeno tubo capilar que é escolhido, que é projetado de modo a produzir uma queda na energia interna que leva a uma queda de temperatura. Por outro lado, se nós considerarmos uma situação onde P1, V1 é maior que P2, V2, nós temos o aumento da temperatura. Então, existem aplicações nas quais se deseja aumentar a temperatura do sistema. Então, se escolhe a geometria, os fluidos, as condições termodinâmicas, de modo que esse termo aqui seja maior que esse, e você consegue aquecer o sistema apenas pelo uso de uma válvula específica. Olha que interessante que é esse conceito de válvula de estrangulamento. A gente consegue projetar uma válvula que pode produzir um aumento de temperatura no sistema ou uma diminuição de temperatura no sistema. Agora vamos pensar o que aconteceria, qual seria a influência da válvula de estrangulamento sobre o escoamento de um gás ideal. Qual seria a variação de temperatura se estivéssemos considerando um gás rarefeito, passando por um processo isentálpico ou passando por uma válvula de estrangulamento? Primeiro, vamos lembrar que quando a gente fala em gás ideal, a entalpia é uma função apenas da temperatura. Basta lembrar da definição da entalpia específica, é U mais PV. PVzinho, né? E lembrar que PVzinho, quando o modelo é de gás ideal, nós podemos substituir isso por RT, constante específica do gás vezes temperatura. Isso significa que, sabendo que U é só função de temperatura, como mostrou o Joule, e que PV é igual a RT, a gente prova que a entalpia é só uma função de temperatura. Desse modo, se o processo é isentálpico e a entalpia só depende da temperatura, isso significa que um gás rarefeito ao passar por uma válvula de estrangulamento não sofre nenhum efeito sobre a temperatura. Olha que curioso aqui, né? Significa que a geometria da válvula acaba não afetando a temperatura do sistema, o que, de certa forma, é esperado, porque um gás rarefeito ele acaba sofrendo menos a influência da geometria nesse processo de compressão
que ele sofre ao passar por uma válvula de estrangulamento. Agora vamos resolver um problema que envolve a aplicação de uma válvula de estrangulamento para um refrigerador, para refrigeração. Considere que nós temos refrigerante 134A entrando num tubo capilar como líquido saturado a 0,8 MPa. E após isso ele é estrangulado, ele sai a uma pressão de 0,12 MPa. Determina o estado final, o título e aqui a temperatura durante o processo. Então o que nós temos aqui? Ele entra como líquido saturado a 0,8 MPa. Então na pressão inicial a gente consegue acessar os dados da tabela nessa condição de pressão dada. Sabemos que nessa situação a sua entalpia é 95,47 kJ por quilograma. E que ele entra a uma temperatura de 31 graus Celsius. 31,31 graus Celsius. Ele sai a pressão P2 de 0,12 MPa. Mas a princípio a gente não conhece qual é o estado final do sistema. Nós não sabemos se ele continua como líquido saturado, se ele vira uma mistura, se ele vaporiza completamente e vira um vapor superaquecido. A gente precisa determinar o estado final. Vamos imaginar que o estado final seja de mistura. Isso aqui é apenas um chute, pessoal. Se for de mistura, o que nós temos? Então, essa pressão aqui seria justamente a pressão de saturação. Podemos buscar os dados na tabela para entalpia de vapor saturado e para entalpia de líquido saturado. Nessas condições nós temos o seguinte: do vapor saturado, a entalpia do vapor saturado 236,97 kJ por quilograma. E a entalpia do líquido saturado é 22,49 kJ por quilograma. Se a gente analisa uma válvula de estrangulamento, nós sabemos a priori que essa válvula apresenta um escoamento isentálpico. Isso significa que H1 é igual a H2. Isso é característica da válvula de estrangulamento. Quando nós estamos analisando um sistema, pelo postulado de estado, a gente sempre precisa de duas propriedades independentes e intensivas, como nós vimos no início do nosso curso. Nesse caso, nós temos a pressão. Nós precisamos de uma segunda propriedade. Como o processo é isentálpico, nós já sabemos. Então, isso significa que H2 é igual a H1, que é igual a 95,47 kJ por quilograma. De posse de duas informações, dessas duas propriedades, a princípio o sistema fica determinado. Como nós supomos inicialmente que o estado de saída poderia ser de mistura, agora a gente pode comparar justamente esse valor aqui. O que nós temos? Se a gente analisa o valor de 95,47, a gente vê que esse valor está entre esses dois limites. Isso significa que realmente o estado final é de mistura. É líquido vapor saturado. Por quê? Porque o H2 ele é menor do que HV e ele é maior do que HL. Por essa razão. Então nós vemos que H2 é menor do que 236, mas por outro lado, eu sei que 22 é menor que 95. Logo, o estado do sistema é um estado de mistura. Então a nossa suposição inicial está correta. Sabendo que o estado final se trata de uma mistura, nós então conseguimos agora calcular e determinar o título do sistema.
Como é que a gente determina o título? O título pode ser determinado em função das propriedades da seguinte forma. Nós vimos que a entalpia de uma mistura é a entalpia do líquido saturado mais título, entalpia LV, que é a diferença. Como nós vimos, isso aqui é equivalente a HV menos HL. Nesse caso, nós temos então os dados da tabela, temos HL e temos o estado final. Isso significa que nós podemos calcular o título em função dessa relação. Qual que vai ser o H? O H da mistura, a gente conhece. Então isso aqui é H2 menos HL sobre HV menos HL. Substituindo esses dados, temos o seguinte. Temos aqui 95,47 menos 22,49 sobre 236,97 menos 22,49. Se vocês substituírem os dados, vocês vão determinar que o título é igual a 0,34 ou 34%. Isso significa que 34% da massa do sistema está na fase gasosa. 34% do líquido foi evaporado nesse processo. Por fim, agora queremos calcular a queda de temperatura durante esse processo. Então, nós vimos que a temperatura inicial é 31,31 graus Celsius. Da tabela, nós podemos determinar a temperatura final do sistema, sabendo que ele está a 0,12 megapascais e possui a entalpia de 95,47 kJ por quilograma. Nesse caso, se vocês acessarem na tabela, vocês vão ver que o T2 é igual a menos 22,32 graus Celsius. Isso significa que a variação vai ficar final menos inicial que é a variação de temperatura é de menos 53,6 graus Celsius. Realmente uma queda bastante significativa. Então agora percebam por que esse tipo de dispositivo é utilizado em refrigeração. Imagine, você tem uma substância pressurizada a 0,8 megapascais, em torno de 800 quilopascais. Você faz com que esse fluido passe através de um tubo capilar, um simples tubo capilar com uma geometria específica, com um comprimento específico, uma dimensão, um diâmetro interno específico, de modo que a pressão cai até 0,12 megapascal. Com isso você tem uma queda de menos 53,6 graus Celsius. Isso refrigera qualquer substância que esteja próxima a esse refrigerante 134. A questão que surge é como é possível uma queda de temperatura tão grande assim? Podemos explicar isso da seguinte forma. Nós temos uma grande quantidade de líquido que foi vaporizada no processo. Lembre-se que quando a gente trabalha com mudança de fase, com vaporização, a gente precisa sempre de uma quantidade de energia necessária para forçar a mudança de fase do sistema. Quando nós estamos trabalhando numa mudança de líquido para vapor, a gente usa lá a entalpia de vaporização. O que acontece nessa situação é assim: o fluido ele passa muito rápido pela válvula de estrangulamento. Não há tempo dele se resfriar ou trocar calor com o ambiente. Mas, por outro lado, ele é vaporizado.
Para que ele consiga se vaporizar em função dessa queda de pressão, então veja que o sistema ele leva a uma expansão brusca do fluido. Quando o fluido se expande, ele é forçado a vaporizar. Para vaporizar, ele precisa de calor. De onde que ele tira esse calor? Dele mesmo. Então, dessa forma, a substância tem uma queda brusca de temperatura ao passar pela válvula de estrangulamento. Um outro dispositivo que é muito utilizado em engenharia é o trocador de calor. Qual a ideia? A ideia assim, é sempre ter duas correntes de fluido em movimento, trocando calor entre si, mas sem haver mistura de fluido. Então esse é o trocador de calor convencional. Um fluido ele entra, digamos, nessa situação a 60 graus e esse fluido B se busca o seu resfriamento. Assim, ele entra em contato com o fluido, perde calor, nesse caso um fluido A, e sai a uma temperatura mais baixa. Então o fluido A acaba se aquecendo, porque tira calor do fluido B, mas o fluido B acaba sendo resfriado. Aí depende do objetivo que se busca na aplicação. Veja que você pode tanto resfriar uma substância quanto aquecer uma substância, dependendo das condições de interesse. O trocador de calor mais simples que a gente pode considerar é esse trocador de duplo tubo, como está apresentado aqui. As hipóteses que se utiliza na solução da equação de balanço de energia são essas. Primeiro, esse tipo de dispositivo em geral ele está muito bem isolado. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então ele fica bem isolado. Então significa que as trocas de calor que porventura poderiam ocorrer através de sua superfície, elas acabam não acontecendo. Uma porque a geometria é bem isolada ou porque o fluido fica muito pouco tempo dentro do trocador de calor. Então as trocas de calor associadas acabam sendo muito próximas de zero nesse caso. O objetivo do trocador de calor é fazer com que a troca aconteça entre os fluidos, não com a vizinhança. É por isso que esse tipo de dispositivo é muito bem isolado. Então, essa é uma hipótese considerada. Não há trabalho atuando nesse processo. Não há variação de volume, não há hélice, pelo menos nesse caso, não há resistor. Então, não há trabalho. E variação de energia potencial, variação de energia cinética, como a gente já calculou no caso de turbinas, né, são quantidades insignificantes quando nós analisamos as variações de entalpia do sistema. Note que isso é verdade, essas hipóteses podem ser assumidas quando nós consideramos todo o trocador de calor como sistema. Se eu busco analisar a troca de calor que aconteceu de um fluido para outro, como está acontecendo aqui, olha, digamos que eu queira conhecer esse fluxo de calor aqui, olha. Aí eu seleciono apenas o fluido A como sistema e aí eu não posso dizer que o fluxo de calor é zero. Nesse caso, existe um fluxo de calor considerável, uma vez que o objetivo do trocador de calor é fazer essa permuta de energia. Então esse fluxo de calor aqui não vai ser igual a zero, com certeza. Então isso depende da maneira com que você escolhe e do que você quer calcular no trocador de calor. Trabalho, mais uma vez, também é zero. Variações de energia potencial, energia cinética são nulas ou praticamente nulas nessa situação. Um exemplo de trocador de calor que nós observamos no dia a dia é o próprio radiador do carro. Nesse dispositivo se busca resfriar o fluido de arrefecimento que fica em torno dos pistões no motor a combustão, por exemplo. A ideia é que o fluido seja forçado a circular por esse conjunto de paletas que está aqui. Então o fluido ele entra por aqui, é forçado a passar por esse conjunto de pás aqui acoplado a pequenos tubos. Isso faz com que a área de contato entre o fluido e o ar seja aumentada e propicie uma troca de calor nessa região aqui, como ocorre aqui, ó. Quando o fluido sai por aqui,
ele sai com uma temperatura mais baixa e é devolvido então para o motor e volta a refrigerar o motor em função, né, das sucessivas queimas que acontecem internamente. Então, esse é um exemplo de trocador de calor, onde um dos fluidos de trabalho é o fluido de arrefecimento e o outro é o ar, que está passando justamente através desse sistema. Se você for observar como é que o radiador fica posicionado no carro, ele fica alinhado de maneira perpendicular ao traçado que o carro faz, para forçar justamente a passagem de ar através dele. Existem vários outros modelos de trocadores de calor. Aqui é um modelo de trocador de calor usado na refrigeração de laticínios, em empresas que trabalham com pasteurização. Você busca um aquecimento e um resfriamento brusco da substância, buscando eliminar todos os micro-organismos. Aqui já é um trocador de calor usado na indústria petroquímica. Então, o objetivo é o mesmo. Você tem um dos fluidos que se busca resfriar ou que se busca aquecer. Então, você faz com que eles circulem, né, em contato, mas sem haver a mistura. Aqui nós temos um outro exemplo de trocador de calor. Então, quando se busca a refrigeração de bebidas, a pessoa pode colocar a bebida aqui dentro, tapa, vem aqui, bombeia, nessa parte de cima, aumenta a pressão do ar aqui em cima. A pressão do ar se propaga para o líquido, aumenta a pressão do líquido e faz com que o líquido passe a partir desse sisteminha, dessa serpentina aqui, que possui, né, a água e gelo, uma mistura de água e gelo. Então, quando a substância sai por aqui, ela sai com uma temperatura um pouco mais baixa, em função dessa troca de calor, sem mistura, como vocês podem ver aqui. Um outro exemplo curioso, trocador de calor, é essa lata de refrigerante que se resfria sozinha. Então, olha como é que funciona isso. Então, um fabricante coreano, a Icetec, adiciona um gás a essa estrutura em espiral aqui, um gás que fica pressurizado. Então, quando a pessoa quer beber o refrigerante, a bebida que está nessa lata, ela abre um compartimento que está aqui em cima. O gás que está pressurizado aqui se vaporiza e se resfria. Com o resfriamento do gás aqui dentro, você acaba resfriando o líquido que está em contato com essa estrutura. Segundo os fabricantes, é possível alcançar a temperatura de 4 graus Celsius a partir da temperatura ambiente em 15 segundos. Aí esse pessoal aqui testou isso e realmente verificou que aqui a temperatura é da mesma ordem, só que isso ocorreu em um tempo maior, um tempo de 3 minutos. E eles concluíram que esse seria um tempo meio longo para se esperar. Então, nesse caso, a gente poderia utilizar uma mistura de água e gelo com um pouquinho de sal. Então, o sal, quando adicionado ao gelo, ele força a fusão do gelo, porque ele muda o ponto de fusão. Para que o gelo, se ele quer faça, ele precisa de calor. Da onde que ele tira calor? Dele mesmo. Então a mistura de água e gelo acaba apresentando uma queda de temperatura brusca em função da adição de sal. Então essa é uma maneira rápida de resfriar algumas bebidas, né, quando você dispõe de água e gelo. Mais rápida do que seria observado só apenas a partir da imersão da bebida na mistura. Um outro tipo de trocador de calor é a câmara de mistura, só que nesse caso existe uma mistura entre substâncias. É o caso que nós temos nos chuveiros aquecidos a gás. Então você pega mistura a água que vem da rede, água fria, com a água que foi aquecida por um gás, pela queima de um gás. Em uma determinada região, que é justamente a câmara de mistura,
que está aqui, olha, que é a conexão em T. As duas substâncias se misturam e com isso produzem água a uma temperatura intermediária, que seja de acordo do interesse. Então o que a gente faz é ajustar a quantidade de água fria e água quente de modo a obter uma temperatura confortável na saída. Então isso aqui é um exemplo de uma câmara de mistura ou de um trocador de calor de contato direto. Vamos agora resolver um problema que envolve justamente uma câmara de mistura num chuveiro. Considere um chuveiro onde a água quente entra a 60 graus Celsius e é misturada com água fria a 10 graus Celsius. Se você deseja água a 40 graus Celsius em regime permanente, determine qual é a razão entre as vazões mássicas de água quente e água fria nessa câmara de mistura. Assuma que a mistura está ocorrendo a uma pressão de 138 kPa. Então o que nós temos? Nós temos água quente entrando aqui. Nós temos água fria entrando aqui. A água fria ela entra a 10 graus Celsius, a água quente entra a 60 graus Celsius, e você quer obter uma temperatura intermediária, em torno de 40 graus Celsius. Qual seria a razão entre M1 ponto e M2 ponto? Então vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos aplicar a equação da massa em condições de regime permanente. Então temos que, nesse caso, M1 ponto mais M2 ponto igual a M3 ponto. Como é que ficaria a equação da energia? Então o que nós temos aqui? A massa total que entra no sistema é igual à massa total que sai do sistema. Como nesse caso nós temos duas entradas, nós temos então M1 ponto mais M2 ponto. E só temos uma saída. Para essa situação, nós temos algo parecido. Você tem a energia que entra com a massa. Ou melhor, a energia total que entra a partir da entrada 1, mais a energia total que entra na entrada 2. Isso é igual à energia total que sai pela saída 3, que está aqui. Nessa situação, nós podemos com certeza assumir que a variação de energia potencial é nula ou próxima de zero, que a variação de energia cinética é próxima de zero, podemos também considerar isso. Não existe fluxo de calor através dessa região aqui, olha. Então esse fluxo de calor é zero. Estamos considerando então uma câmara de mistura adiabática. Como a gente viu, o que interessa é o que está acontecendo entre as substâncias. Isso é uma suposição, a gente poderia assumir que existe uma perda de temperatura, mas nesse caso a gente está assumindo uma câmara de mistura adiabática ou uma câmara na qual os fluidos passam rapidamente através dela, não há tempo para haver troca de calor. E também aqui não tem uma hélice, um homogeneizador, um resistor no sistema. Então não existem formas de trabalho nesse caso também. Então, a solução aqui fica simples, ela envolve só os termos associados à entalpia. Então a gente vai ter aqui, olha, M1 entalpia 1 mais M2, ambos pontos, né, vazões mássicas, entalpia 2 igual a M3 ponto, entalpia 3. Então o que a gente quer? A gente quer esse termo aqui, olha, quer isolar M1 ponto sobre M2 ponto. Isso que nós buscamos. Então vamos dividir ambos os lados dessa equação por M, por M2 ponto. Então aqui a gente vai ficar com M1 sobre M2 ponto.
M2 ponto sobre M2 ponto dá 1. Então aqui fica H2. E aqui fica M3 ponto sobre M2 ponto. H3. M3 ele pode ser relacionado a M1 ponto e M2 ponto, a partir da equação de conservação de massa aqui. Assim nós temos que M1 mais H2 igual a M1 mais M2. Aqui fica, vamos dividir já por M2 ponto, aqui fica M2 ponto. Então isso fica H3, então aqui vai ficar M1 sobre M2. H3 mais H3. Então já posso passar isso aqui para lá, né, esse termo aqui para o lado esquerdo. Então a gente vai ficar com M1 sobre M2 vezes H1 menos M1 sobre M2 vezes H3. E aqui eu fico com H3, sobrou, passo para lá o H2, menos H2. Então aqui vai ficar como, olha, a gente aqui pode isolar M1 e M2, então a gente pode escrever assim, ó, M1 e M2, os vazões máximos de entrada. Então aqui fica H1 menos H3 igual a H2, H3 menos H2. Então, portanto, vou escrever desse lado aqui, ó. Ficamos com M1, a razão entre a vazão máxima de água quente e água fria, como sendo igual a H3 menos H2 sobre H1 menos H3. Ótimo. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa acessar os dados a partir da tabela termodinâmica. Precisamos determinar quais são as entalpias envolvidas nesse caso. Se vocês analisarem o estado termodinâmico dos fluidos envolvidos nessa aplicação, vocês vão ver que tanto na entrada quanto na saída, o estado dessas substâncias é de líquido comprimido. Isso significa que a temperatura dessas substâncias é menor do que a temperatura de saturação, considerando 138 kPa de pressão aplicada no sistema. Isso significa que o estado de todas essas substâncias é de líquido comprimido. Dessa forma, nós podemos até aproximar os estados envolvidos por líquidos saturados. Se vocês buscarem na tabela a entalpia, para cada um desses casos vão achar o seguinte. Então, quando a gente utiliza a condição de líquido saturado, a gente faz o seguinte. Então a gente sabe que o estado é líquido comprimido, mas nós vamos considerar um líquido comprimido como líquido saturado. Então a gente ignora o valor de pressão, que a pressão acaba não tendo efeito, e olha só o valor de temperatura. E para isso, considera o estado de líquido saturado como dado. Então, vamos aplicar essa condição para as 3 temperaturas que nós temos aqui. Para 60 graus Celsius, que seria a entalpia 1, para 60 graus Celsius, nós vamos encontrar que a entalpia específica do líquido saturado é 251,18 kJ por quilograma. Se vocês pegarem a entalpia do líquido saturado para a condição 2, aqui vamos colocar para ficar claro, é um Lzinho associado, né,
associado ao estado 1. Aqui, ó, líquido saturado associado ao estado 2, que é de 10 graus Celsius. Isso aqui seria 42,02 kJ por quilograma. E associado ao estado 3, líquido saturado associado ao estado 3, então seria 40 graus Celsius. Isso daí é 167,53 kJ por quilograma. Então, isso aqui seria o H1. Isso aqui seria o H2. Isso aqui seria o H3. Todos considerados a partir dessa aproximação aqui. Se você substituir esses dados na expressão que a gente encontrou para a razão entre as vazões mássicas de água quente e água fria, vocês vão ter de determinar que vazão de água quente sobre a vazão de água fria deve ser igual a 1,5. Então, nesse caso, o que você precisaria fazer é ajustar a vazão de água quente para que ela fosse 1,5 vezes maior do que a vazão de água fria no sistema. Então, mantendo a vazão dessa forma, a razão entre as vazões igual a 1,5, você consideraria então a temperatura de saída de 40 graus Celsius. Tá ok? Esse é um exemplo da aplicação da equação de balanço para um caso que envolve a mistura de substâncias em temperaturas diferentes. Bem, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui hoje. Obrigado pela atenção de todos. Um abraço e nos vemos em breve. Até mais aí. Tchau, tchau.